Fala, fiel, e o Corinthians, hein? Tem muita notícia boa do Coringão e começando com os principais bastidores com o Chico Garcia. Eu tenho pra mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros. De verdade. E no final, Samir Carvalho revela um detalhe surpreendente sobre Anguilhério, o lateral ganhar menos do que Palácios, que nunca nem jogou. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Rapaziada, data FIFA, né? Sabe como é? Começam a pintar algumas informações, né? Algumas especulações e nem sempre elas são satisfatórias. Mas nesse caso, a gente tem uma declaração pública e notória, não só uma, né? O André Cury resolveu falar com o canal UOL, falar com o GE e resolveu externar algumas coisas, né? Sobre os seus agenciados, sobre alguns dos seus agenciados, entre eles Yuri Alberto. E o André Cury. Nem conheço o André Cury, tá? Não tenho relação com ele, mas ele tá doido pra vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Cury, dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube. Mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, do G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis, né, tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso, poxa, mas... E aí, o cara forçando para vender, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair, gente. Uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele tá super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele tá mais tranquilo. E cara, o Yuri tá vivendo um momento muito especial. Ele tá a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século. Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho pra mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um... Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato, mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros.
De verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até tá na Sul-Americana, Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que está embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível para buscar alguma coisa, uns mais, outros menos, mas o Corinthians está nesse bolo. Então eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival, eu teria o levado na lista final. O Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu teria levado o Yuri Alberto, acho que tecnicamente, e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro, talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado, de tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador. Que muitas vezes é preponderante nesse caso, mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi, o Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento, e tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha, para obter 50%. E é verdade, com isso não gastar nenhum real, mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não, definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, o cara tá pedindo para sair, vamos lá, vamos vender ele por isso aí, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão, você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira. Então, nesse momento, não importa o que o André Curi faça, ele tá no direito dele de cobrar o valor que o clube deve para ele. Ele está no direito dele de oferecer o jogador para o mercado europeu. Isso aí tá tudo dentro do jogo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que depende do Corinthians também. Se o Corinthians entender que o Yuri é seu jogador e que ele não vai sair, Yuri, vem cá, conversa com o cara e não vende. E tá tudo certo. E se não for uma quantia considerável e interessante mesmo para vender, não tem que vender. Tá? Fiel, a questão aqui é que o Corinthians não pode vender jogador a preço de banana e depois sair desesperado no mercado tentando um substituto de última hora. A torcida já viu esse filme antes e quando o clube vende jogadores importantes sem planejamento, o time sofre e os resultados em campo não aparecem. Agora vamos falar de um reforço que já chegou, está jogando muita bola e o Samir Carvalho revelou detalhes do salário do Anguilhieri e você vai se surpreender. Vocês sabem que eu trouxe em primeira mão para vocês a proposta que o Corinthians fez ao Anguilhieri, era um nome que não estava nem sendo ventilado, né? Ninguém sabia dessa negociação. Eu trouxe proposta, falei já no primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu falei que ele já tinha se acertado com o jogador, que o negócio estava bem encaminhado, né? Quando a gente fez duas propostas pro
né, pro time dele lá, o Getafe, né, da Espanha, que o negócio ia, né, tinha tudo para sair, enfim. Então a gente está sempre bem informado, aliás, né, o único reforço da janela de transferências do Corinthians, né, a última, quando só contratou um jogador, foi o Canão Café do Setorista que meteu o exclusivo. Agora eu venho trazer com exclusividade para vocês os valores dessa transação. Cara, e eu achei assim, valores sensacionais, tá? Que aliás, né, merece até uma renovação contratual, tá? Por quê? O nosso querido Anchilleri, tá? Anchilleri, ele ganha no Corinthians por mês R$486 mil de salário, tá? Isso é o que ganha o argentino Fabrício Anchilleri para jogar no Corinthians. Ele tem contrato até o final deste ano. Eu vou aqui desmembrar, né, tudo aqui, trazer os detalhes disso, tá? O Anchilleri ganha de CLT R$261 mil no Corinthians, tá? Consolidações das leis trabalhistas, né? CLT, R$261 mil. Ele ganha de direitos de imagem, né? Ele fechou um contrato de direitos de imagem de $400 mil, tá? Isso o total, tá? No contrato todo, não é $400 mil por mês. É $400 mil de imagem no contrato todo. Você vai converter isso para o real, vai dar 2.225.000, tá? Enfim, você pega esses direitos de imagem, porque está especificado no contrato que os direitos de imagem seriam pagos em 10 vezes. Ou seja, tá? De março a dezembro, que é o período do contrato do argentino com o Corinthians. Então, você divide aí, vai dar R$225 mil por mês. Aí você soma, então, resumindo, né, para ficar claro para vocês, o Anchilleri recebe de direitos de imagem no Corinthians R$225 mil, tá? Para você ter uma ideia, né, R$225 mil por mês, tá? E de CLT 261 mil, somando R$486 mil por mês. Para você ter uma ideia dessa informação exclusiva, porque eu gosto de dar informação exclusiva, e gosto e sempre vou dar informação verdadeira, seja boa, seja ruim. O Anchilleri ganha 486 mil no Corinthians, tá? Com essa imagem dividida em 10 vezes, com o salário de CLT, e ele recebeu luvas de $200 mil, tá certo? Isso vai dar 1.100 e poucos reais. Então, assim, fosse a moda antiga, né? Ele custou 1 milhão pro Corinthians, entendeu? 1 milhão, tá? Então, se fosse a moda antiga, é isso. O Corinthians teve que pagar 1 milhão para ele à vista, tá? E se esse 1 milhão fosse também, por exemplo, diluído em 10 meses, daria mais 100 mil por mês, tá? Precisa ser um gênio para fazer essa conta. Então, ele ainda valeria 586 mil por mês. Sinceramente, ainda seria barato. O nosso querido Anchilleri custa menos para o Corinthians do que o Fagner hoje. Porque o Fagner joga no Cruzeiro e o Corinthians paga por mês para ele jogar no Cruzeiro 500 mil. Você vê como, né, faz um negócio ruim aqui, faz um bom ali, um bom aqui, um ruim ali. Tá bom? Então, essa informação é importante. Lembrando que o Corinthians também paga 370 mil por mês para o Pedro Raul jogar, tá, no Ceará. Enfim, graças a Deus, né, pelo menos desta vez, o Corinthians fez um bom negócio, né, trazendo aí o nosso querido Anchilleri. Se tem uma coisa que o Corinthians precisava acertar, era a lateral esquerda. Desde Fábio Santos não tivemos um jogador confiável na posição. E a melhor parte, o Anguilleri chegou jogando bem e com um salário acessível, diferente de outras contratações do passado que chegaram com grandes expectativas e não entregaram o que se esperava. E esse tipo de contratação inteligente que o Corinthians precisa fazer mais, jogador bom, com experiência e que chega para resolver sem comprometer financeiramente o clube. Galera, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos, o salário do
do Anguilhéry, essa situação envolvendo o nosso querido Yuri Alberto. Larga nos comentários que eu quero saber muito de vocês. E se já gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!